dentro do diabetes mellitus, nós temos os tipos de diabetes. E agora você vai aprender o que é o diabetes tipo 1, DM1, o que é o diabetes DM2. E eu vou te contar, sabia que existe o diabetes 1,5? É, prezadinho. Tem o diabetes 1, DM1, tem o DM2 e também tem o DM1,5. Eu vou te falar do DM1,5. É raro, mas eu vou te explicar. DM1,5. Acredita em mim, vem comigo. Prezado, o DM1, diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune. O que é autoimune? O próprio organismo ataca as células que produzem insulina. Então vai lá, o sistema imunológico, o linfócito, lembra do linfócito? O linfócito é uma das células mais potentes, nossa, para nos defender de quê? De agressões, de bactéria, de vírus. Vai lá o linfócito e tá passando lá no pâncreas, olha para as células beta. Quem são vocês? Não conhece as células beta e pum, pancadaria. O linfócito ataca as células beta pancreáticas. Acabou. Ele detona, pesadinhos. Zera. Então o cara fica sem as células beta pancreáticas para a produção da insulina. Porque o linfócito mesmo atacou, certo? Então ele se torna o quê? Um insulino dependente. Adianta dar medicamento via oral para estimular? Não adianta estimular nada. Ele é um insulino dependente, tá? Geralmente o diabetes tipo 1 acontece em quem? Nos juvenis. Até alguns anos atrás se falava assim, diabetes juvenil. Já ouviu falar de diabetes juvenil? Hoje em dia não tem essa nomenclatura. Mas o que é o diabetes juvenil? Antigamente é o DM1, tá? Então, resumindo para você, DM1, doença autoimune, geralmente acontece nos juvenis, ok? E zera a produção de insulina. Ele se torna insulino dependente. Belezation? Agora, o DM2, o e-mail, vou falar para você já, calma, prezadinho. O DM2, ele não zera a produção de insulina. O DM2, ele vai acontecer o quê? No adulto. Então tá lá, o pâncreas está cansado, prezado. O pâncreas, o cara 40, 50, 60 anos. Hoje cada vez mais cedo, né? Mas o pâncreas vai o quê? Sendo judiado, excesso de peso, sedentarismo, come quando quer. Esse pâncreas a vida inteira produzindo um montão de insulina, prezadinho. O cara chega numa hora que o pâncreas começa a abrir o bico e começa a produzir menos insulina do que o necessário. Então DM2 é uma diminuição da produção de insulina, já no adulto. Diminuição. E associado a isso é muito importante, hein? Não é só diminuição. A pouca insulina que já é produzida, ainda ela não fica de uma forma eficaz. Como assim? O DM2 ele desenvolve o que chamamos de resistência à insulina. O que é resistência? A insulina, pouca que tem, não consegue fazer aquela função de levar a glicose do sangue para a célula. Caramba, prezadinho, já tem pouca e ainda ele tem resistência à insulina. A pouca que tem ainda não funciona direito? Pois é, esse é o DM tipo 2, ok? No adulto, diminuição da produção, da secreção de insulina associada com a resistência à insulina. Ficou claro? Belezation? O que está faltando? 1,5? Prezado, eu vou falar, cai pouco em concurso, cai pouco em provas. Pouca gente sabe que existe, mas eu vou te falar. Existe o diabetes 1,5. O que é 1,5? Tipo 1 não é no adolescente, no jovem? O tipo 2 não é no adulto? O tipo 1 não é autoimune? Muito bem. Pensa num adulto, o adulto que desenvolve a autoimune. Entendeu como é uma mescla? Porque o 2 é o adulto, o 1 é o juvenil e autoimune. Pensa o adulto que desenvolve uma autoimune. É o quê? No meio, né? Um pouquinho de cada uma. Ele não é nem 2 nem 1. Ele é o quê? 1,5. É esse nome mesmo, prezadinhos, que leva. Diabetes 1,5. Tem uma nomenclatura que a gente fala assim, ó. Diabetes latente autoimune do adulto. LADA, tá? Uma sigla do inglês.
Diabetes latente autoimune do adulto, que é o famoso diabetes 1,5, não tão famoso assim, convenhamos. Certo, preservativo? Existe diabetes 1,5, mas foca principalmente no tipo 1 e no tipo 2. 90% dos casos é tipo 2. Belezation? Olha essa prova aqui de concurso público que perguntou lá, ó, ADM2 pode ser caracterizada por... Eu já vou direto na correta, tá? Pra gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. DM2, olha lá, sensibilidade diminuída à insulina. É o que eu falei para você de resistência à insulina. Sensibilidade diminuída à insulina dos receptores celulares e redução na secreção de insulina pelo pâncreas. Belezation? Diabetes tipo 2. Belezation? Muito bem, muito bem.